Oi, meu nome é Stephanie e eu já estou aqui para contar o meu testemunho para vocês. Espero que edifique você, mulher, que está aqui ouvindo neste momento. Bom, eu queria começar contando a minha experiência com Jesus. Como que eu cheguei até Jesus e como que você também, que está iniciando essa caminhada, pode chegar até Jesus. No ano de 2024, na verdade, encerrando 2023, meu esposo decidiu panfletar na frente da igreja, pois a gente tem um restaurante ali na frente. Ele decidiu panfletar para que as pessoas que saíssem da igreja pudessem ir até ali, almoçar ou jantar, né, até o nosso restaurante. E então ele foi, né, até a porta da igreja, da IPR, e ele sentiu algo muito forte no coração dele. Ele falou que se emocionou muito e que ele sentiu vontade de entrar, mas ele não entrou. E aí um certo dia, um casal amigo nosso, o Bruno e a Manu, eles convidaram a gente para estar indo na igreja. E coincidentemente, eu chamo de cristocidência, era a igreja que ele foi panfletar e que ele sentia vontade de entrar. Então, quando a gente chegou na frente da igreja, que eles passaram o endereço, a gente começou a rir, e ele falou, linda, era a igreja que eu senti vontade de entrar. E nós entramos. E minha primeira experiência sobre relacionamento foi com Jesus, né? Na época, no dia, eu lembro até hoje, dia 8 de janeiro, se eu não me engano, primeiro domingo do ano de 2024, quem estava pregando era o pastor Bruno, e as palavras tocou muito a gente, o louvor tocou, mas o que mais me transformou não foi as palavras do pastor, foi algo muito maior. Eu senti o cuidado de Jesus ali e eu tive uma experiência com ele. Eu vinha de um lugar onde eu sempre via ele pregado numa cruz. E ali eu tive a experiência de ter um relacionamento, de ver ele vivo. E eu comecei a chorar. Eu lembro como se fosse hoje. Comecei a chorar e eu olhei para o Henrique e eu falei, Henrique, Jesus, ele vive, ele está vivo. Ele não está pregado naquela cruz. Ele é um Jesus, um Deus, né? Um Jesus de relacionamento. Ele vive, ele está vivo. E eu comecei a chorar e a gente estava com o nosso filhinho pequenininho. Ele até pegou do meu colo e eu chorava, assim. Foi a melhor sensação que eu tive na vida. Então, a primeira experiência que eu tive de relacionamento não foi nem com os pastores, nem com o louvor, foi com Jesus. Ele que me acolheu e ele falou, filha, esta casa é sua, entra e eu quero me relacionar com você. Então, a partir deste momento, a gente nunca mais parou de ir na igreja. Em agosto de 2024, nós fomos, nós fomos batizados, né? Nós batizamos nas águas, nós confirmamos ali que a gente aceitava Jesus como nosso único Salvador, e dali então eu tive mais e mais experiência com Jesus. E nesta minha caminhada, neste processo, eu busquei me relacionar com as pessoas, mas principalmente busquei mais de Deus, porque eu tinha uma sede muito grande. Todo mundo fala que é o primeiro amor, mas acredito que de tudo que eu vivi antes de conhecer a Deus e a Jesus, creio eu que vai ser o meu único amor, e não o primeiro. E creio eu que várias e várias mulheres têm esse mesmo sentimento. Então, nós batizamos, mas em janeiro, Deus já tinha confirmado em meu coração algo para fazer. Ele pediu para que eu postasse no meu Instagram todos os dias o devocional que eu fazia. Na época eu fazia um devocional que se chamava Mulheres 365 dias com as mulheres da Bíblia. Então todos os dias eu compartilhava esse devocional, uma mensagem, e várias mulheres começaram a me chamar, amigas que me seguiam. Amiga, nossa, falou comigo hoje essa mensagem. Meu Deus, amiga, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Nossa, acordei muito triste, acordei mal. Que lindo, né? Essas palavras de Deus. E aí eu olhei, eu falei, essas mulheres têm sede também. Assim como eu tive e conhecia Jesus, que não está pregado na cruz, é um Jesus vivo, eu decidi, né, criar um grupo que se chama Intimidade com Deus,
para que essas mulheres pudessem se relacionar com Deus, se relacionar com Jesus, da forma como eu estava me relacionando. Porque eu acordava todos os dias de manhã, fazia meu devocional, lia a Bíblia, né, orava e iniciava o meu dia. E aí eu criei este grupo e postei no meu Instagram que as mulheres que tivessem interesse em estar participando, que quisessem ter uma mesa que falasse de Deus, que falasse de Jesus, este era o momento e este era este grupo, que a gente iria falar somente do Senhor, levar mensagens, levar pregações, somente de Jesus, que era uma mesa específica, porque muitas vezes a gente senta em mesa que falam de pessoas e sobre pessoas, né? Então eu senti no coração de criar este grupo. E este grupo, né, o que foi colocado no meu coração, na verdade não foi o meu pensamento, era Deus. Hoje eu vejo que era a condução de Deus em cada detalhe, porque hoje nós somos 60 mulheres no grupo e nós temos um devocional online todos os dias, às 5h45 do Mato Grosso e 6h45 da manhã, horário de Brasília. E temos várias mulheres que compartilham ali este devocional, onde a gente lê a Bíblia todos os dias. Mas eu vou contar para vocês também como entrou este devocional online, né, que a gente tem ali todos os dias de manhã. Um certo dia, uma amiga minha veio até em casa, passar uns dias em casa, e ela viu meu relacionamento com Deus. Ela viu que eu me relacionava, que todos os dias eu tinha uma disciplina de estar com Deus, fazendo meu devocional, lendo a Bíblia, e ela pediu uma ajuda para mim. Ela falou para mim se eu poderia ajudar ela no tocante a também exercer essa disciplina de buscar a Deus. Então, não foi eu que chamei ela, foi o meu exemplo que chamou ela. Então, muitas vezes, irmã, você não vai precisar falar, você só vai precisar agir. O seu exemplo vai trazer mulheres para perto de Jesus. E nesse pedido dela, eu aceitei o convite, falei que ajudaria sim a ter um hábito, né, a criar este hábito para se relacionar com Deus, né? E nós criamos e estávamos nós duas e eu senti no coração de abrir para outras mulheres que não tinham esse hábito. E no começo nós éramos em 16, né? E aí depois vai diminuindo, acabou que ficamos em 8. Todo ano aumenta esse número, entram também 13, 14, 15 mulheres, mas também diminui. Permanece aquelas que realmente precisam, né? E querem também. E através desse pedido dela, nós abrimos e tem nos edificado tanto, mulheres. Nós criamos o hábito de ler a Bíblia. Nós lemos o ano passado a Bíblia inteira, todos os dias de madrugada, né, às 5h45, igual eu falei para vocês. E essas mulheres compartilharam tantos testemunhos. Para a glória do Senhor, a gente vê que esse grupo é dele, não é meu, não é, né, é dele. Eu só lidero, eu só cuido daquilo que é dele. E essa minha amiga, ela não era batizada, né? E ela tinha muita vontade de ter um relacionamento com Deus. E no dia que ela foi batizada, que foi ano passado, ela gravou um testemunho, um amigo dela gravou às escondidas, ela explicando por que, né, se batizar, por que, né, fazer isso, fazer essa ação, né, que quando você se batiza, você confirma aquilo que você quer buscar Jesus, você quer Jesus. E ela conta que ela me via, que ela via eu tendo um relacionamento com Deus, uma intimidade, e ela queria ter isso. Então, você, minha amiga, você, mulher amada, você tem um chamado na sua vida, que é acessar almas. Assim como Deus está usando a minha vida, improvável, totalmente improvável, de verdade. A minha história no passado, quem me olha hoje fala, jamais eu veria a Stephanie ali. Hoje só consegue ver que é Deus mesmo na minha vida. E na vida do meu esposo também, e da minha casa, né?
Então, este grupo, ele é regido, o lugar de honra é sempre de Deus. Nós tivemos tantas experiências com ele ali sobrenaturais. Uma vez, até minha amiga que está aqui por trás das câmeras pode confirmar, ele abriu os céus e ele entregou pó de ouro. Nossa mão começou a brilhar. Todas, eu senti no coração de falar, meninas, olhem a mão de vocês. E a nossa mão estava brilhando, e cada uma dentro do seu lar, na sua casa, a gente só tinha tela para compartilhar ali um momento, e todas estavam com a mão brilhando. E o mais engraçado é que aquela que não participou e assistiu a gravação, porque a gente grava, né, também foi orar, e o pó de ouro também recaiu sobre as mãos delas, que nós temos o vídeo delas também. Então essas são as experiências que eu tenho com Deus, com Jesus, a partir da decisão de buscar um relacionamento com Ele. E uma vez, né, eu sou breve no testemunho, viu? Porque esse testemunho é direto e reto para você aí, viu, mulher amada. Uma vez uma amiga minha me perguntou se a nossa igreja era uma igreja de relacionamento. E eu falei para ela, olha amiga, eu vim de um lugar onde eu vim do lugar onde não tinha relacionamento. Eu vim do lugar onde a gente era religiosidade, levantava, sentava, folhetos, Jesus pregado na cruz, e ali não tinha um relacionamento. Era simplesmente fazer a obrigação que tinha que ser feita e ponto final, e você até poderia se dispor a fazer algo diferente ali, mas não, você tinha que seguir regras, não sei explicar para vocês, mas creio eu que vocês vão entender aí do outro lado da tela. E quando eu fui na nossa igreja, né, na IPR, eu senti de me relacionar, de eu ir atrás, porque Jesus, ele veio até mim. Eu falo que estava lá o pastor Bruno pregando, nossa, a palavra dele entrou como flecha mesmo, como espada no meu coração, e no coração do meu marido também, que o bichinho ficou com o olhinho cheio de lágrimas. Mas, mais que isso, Jesus veio e ele falou, você quer ter um relacionamento comigo? Porque eu tô vivo. E eu olhei e falei, eu quero. E aí esse relacionamento com Jesus me fez ver que eu tinha que tomar a atitude de ir lá, conhecer meus pastores, de conhecer as minhas amigas de fé. A Bruna tá aqui, é uma amiga de fé, que a gente ora de madrugada, que quando uma precisa de uma palavra, a gente manda uma mensagem uma para outra, a gente tem nosso jeito de relacionar. E de conhecer pessoas ali dentro, de servir ali dentro da igreja, tem muitos ministérios precisando de ajuda, precisando de pessoas como você, mulher, para servir. Ministério infantil, o Voe Mulher e outros ministérios ali dentro da igreja. E eu vi que o relacionamento é quando a gente se posiciona, porque a igreja ela tá de braços abertos para te receber. E sabe quem que é a igreja? Somos nós. Então, eu falei, sim, amiga, a nossa igreja é uma igreja de relacionamento. Porque quando você se dispõe a servir, você pode ter certeza que Jesus está à frente de tudo ali. E o primeiro que você vai se relacionar a hora que você deseja servir é Jesus. Esté, eu vejo que você está disposta a pagar o preço para fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. E eu vejo que muitas pessoas também, nós sabemos que quando a gente se relaciona, você sempre vai ter desafios. Muitas pessoas também não estão dispostas a pagar o preço, que muitas vezes é um preço de oração, muitas vezes é o preço de secar uma lágrima, de dar um abraço, né? O que você tem a falar sobre esse período que você está com o grupo, que já completou aniversário, né? E quão gratificante tem sido para você, inclusive, viver esses desafios? O que eu posso te dizer, minha amiga, é que eu vou falar igual a pastora Gigliola falou. Você tem que ficar no lugar em que você dá frutos. Porque a árvore que não dá frutos, ela só serve para ser quebrada, cortada e servir para queimar, né? Para ali para a gente pegar fogo. Tacar fogo, na verdade, né? E nós temos que ser árvores que dão frutos. E quando ela me falou essa palavra, e ela falou, veja o lugar onde você está e veja onde você dá frutos, né? Mas quando eu decidi e quando eu vi que eu abdiquei de algumas coisas para estar ali, eu via que era por Deus, não é para mim, não é para a pessoa que está ali, é para Deus.
E aí, quando eu faço a obra dele, ele cuida das outras coisas. E então eu tinha um temor de fazer, de cuidar daquilo que ele colocou na minha mão. E eu lembro, o ano passado, eu estava grávida, né? Eu estava gestante, eu ganhei a Ana Júlia em julho, e eu fiquei 24 dias afastada do grupo, né? Nós tínhamos a líder Jéssica, que estava comigo. Um beijo, minha amiga, amo você. E ela conduziu ali o grupo nesse período que eu fiquei afastada, e eu voltei. Eu lembro que eu não podia ficar sentada muito tempo, e eu tinha ali uma mesa que era com banco, e eu fiquei ali depois de 24 dias, 45 dias, né, o resguardo, e eu fiquei 24 dias sem sentar, e depois eu voltei, e logo a gente ficava ali nossa 1 hora, os nossos 45 minutos falando com Deus, e se relacionando ali com as mulheres que estavam. Mas eu sinto eu sinto a presença do Senhor. Todas as vezes que eu trabalho ali, que eu tô com Ele, eu sinto Ele. É como se eu tivesse também ali com Ele, ouvindo Ele através da vida delas, dos testemunhos que elas dão, e vendo os frutos que assim como árvore, né, que eu estou colhendo para Ele, porque é para Ele esses frutos. Então tem vários testemunhos. Tem testemunhos das Bíblias entrando na casa de mulheres que não leem a palavra, né, que tinham Bíblias cheias de teia de aranha. Eu tive essa visão, por isso que eu senti no coração de abrir o grupo online, porque eu via a visão de uma Bíblia cheia de teia de aranha. E eu lembro que era uma capa assim mais clara, então era de mulheres. E nós somos intercessoras, né? Nós nascemos com essa missão de interceder. Se você for ver as histórias de todas as mulheres da Bíblia, elas se posicionam, né, para servir o reino, mas elas se posicionam em oração também. Então nós somos. E aí, nessa imagem que eu vi da Bíblia, eu vi que Deus precisava que se levantasse alguém para ajudar essas mulheres a abrir a Bíblia, né? E hoje, este grupo, ele não é sobre religião, ele não é sobre placas de igreja, ele é sobre um relacionamento com Deus. Então, hoje a gente estuda a versão ARA, nós temos católicas, cristãs, ali neste grupo, todas juntas, evangélicas, católicas, e todas estão estudando a mesma versão. Todas compraram a mesma Bíblia, que é a Almeida atualizada. Então, para vocês terem noção como que Deus trabalha, as estratégias que Deus monta para que a gente possa se alinhar e aplicar aquilo que Ele quer, né? Porque ele é muito organizado, ele é muito estruturado. Então, a gente tem um horário, a gente tem a mesma versão, porque ano passado cada uma tinha a sua versão, muitas vezes se perdia, hoje já é estruturada a mesma versão. A gente tem um devocional que se chama Saradas para Sarar, que também foi ele que nos apresentou. E neste ano eu senti no coração de mandar uma mensagem para a autora do devocional, para que ela pudesse participar um dia, trazer uma palavra para as mulheres que estão ali todo dia de madrugada. E eu falei para Deus, eu falei, Pai, se for do Senhor, ela vai me responder, porque, gente, ela tem quase 300 mil seguidores. Nós temos, eu até brinco que a gente tem influenciadora que tem 10 mil seguidores, nem responde a gente, né? Então era só um milagre mesmo de Deus. E eu mandei com fé, eu falei, se for do Senhor mesmo, que era este devocional pra gente seguir esse ano, porque esse ano vai ser um ano difícil, a gente tem profecia sobre, mas quem tá debaixo da proteção de Deus não vai cair. Amém. Eu creio. E é um ano de cura. E o ano de cura, gente, curar até as raízes, puxa seu cabelo aí, arranca pela raiz. Então dói, né? Então a cura ela é dolorida. Então esse devocional veio a calhar nessa nova estação que nós vamos viver. E ela me respondeu, gente. A autora me respondeu. E ela me passou o número particular dela. Hoje eu tenho o número particular dela. E ela entrou no devocional numa segunda-feira. E foi resposta da minha oração, foi resposta do meu pedido para Deus, Deus só confirmando que é dele. Então todo projeto, Bruna, que Deus coloca no meu coração, que entra no meu coração, eu pergunto primeiro se é dele, para eu poder entrar. E esse não foi diferente. Então eu acho que assim, para me sustentar ali, é esse o ponto de partida, é que é dele, não é meu. Então é para eu guardar aquilo que é dele mesmo, assim. E porque os desafios vão vir. Tem gente que sai, tem gente que fica triste com uma forma como às vezes você fala. Por exemplo,
eu sou muito autoritária na minha fala. Então, quando eu vou entregar alguma coisa, eu vou entregar na lata. Não eu tô passa até sabão. Não passa sabão, eu tô até pedindo, Deus, me dê mansidão, domínio próprio. Mas, por exemplo, se você me falar para eu fazer um jejum de chocolate, eu falar não é bíblico, não vou fazer, tem que ser bíblico, tem que estar ali na palavra do Senhor, a palavra do Senhor fala isso sobre jejum, e aí a pessoa, opa, peraí, mas ela tá dizendo que então, entendeu? Eu sou assim, vocês me desculpam, mas tô tentando melhorar, só que Deus usa a gente, da forma como a gente é, da forma como a gente tá. Sim. E você vai melhorando a cada dia. Eu não falava desse jeito. Eu ainda tenho receio de falar ao vivo ali, pegar o microfone, eu sinto o Espírito Santo, eu choro. Mas quando é Deus que está no controle, minha irmã, vai do jeito que você tá. Moisés não era gago? Vai do jeito que você tá. Deus quer te usar. E Ele quer usar a gente desde o começo. Ah, mas eu sou nova convertida. Eu também sou nova convertida. Não interessa. Vai. Ele tá levantando mulheres. E você é uma delas. Ele quer te levantar. Vai servir. Nós estamos precisando, aqui na Terra, de mulheres para servir. Então esse é o ponto de partida. É para Deus. E vai ele ter tá pessoas... procurando pessoas perfeitas, né? Não. Tá procurando corações aquebrantados. Coração, amiga. Exatamente. Porque ele não vem para os perfeitos, para os curados. Ele vem para quem precisa de cura, né? Ele vem para os sobrecarregados, os cansados, os humildes de coração. Então, esse é o ponto de partida. Você vai ter desafios no caminho ali. Vão ter gente que vai vir, que vai desistir, que vai falar, não dá para andar com ela. Mas tem outros que decidem ficar e falam, não, peraí. Olha, amiga, acho que você melhorar essa fala aqui vai ajudar. É um relacionamento, mas é tudo para Deus e por Deus. Então, pode ter certeza que ele te molda no meio do caminho e ele estrutura o projeto dele no meio do caminho. Assim como ele estruturou o grupo de intimidade. A forma como você se relaciona, tudo isso eu sei que tem te trazido boas experiências, mas eu também sei que você serve na Tarde da Vitória, na igreja, que você serve no Manjedoura. O que cada um desses lugares traz para você que você diria vale a pena servir a Deus? Cada um te traz uma experiência diferente? Sim. Bom, Manjedoura, mulheres, mães que estão ali gestantes e não tem condições de comprar uma roupa, não tem condições de comprar um enxoval, um kit de higiene para os filhos. Eu sou mãe, gente. E minha mãe foi mãe solteira, ela teve os desafios dela, ela me conta que não foi fácil, mas com a graça do Senhor nós passamos por tudo, assim, nunca me faltou nada. Só que para essas mães que o manjedor ajuda, falta. E essas crianças que nascem, elas já nascem com aquele decreto do inimigo, né? Você não vai ser nada, você não vai ter nada, você vai ser rejeitado, porque a mãe rejeita quando ela vê que não tem, sua mãe não te quer, ninguém te quer. Então, na cabeça da mãe, o aborto às vezes entra na mente da mãe, a doação do filho às vezes vem, e é aquela doação assim, eu não posso, eu não consigo, e depois vem um arrependimento, né? E na maioria delas são menores de idade. Então, Manjedoura, ele é um projeto que me toca nesse cenário, de essas crianças. É sobre essas crianças que já vem com um decreto do inimigo, e não um decreto de Deus, porque Deus, ele quer a vida dessas crianças. Meu Deus, ali dessa vida vai nascer profetas, vão nascer pastores, pregadoras. Como que eu vou deixar essas crianças sem algo? Como que eu vou deixar de ajudar? Então eu entrei nesse cenário no Projeto Manjedoura para servir nessa forma de ajudar elas, né? Eu não sou assídua ali, eu não tô com elas todos os dias ali fazendo os kits, mas eu ajudo, né, por trás. A gente vai fazer agora o bazar, já tô providenciando a ajuda, tô na linha de frente da gente ficar no caixa, já da divulgação, a gente logo vai passar para vocês a data, e que vai ser antes, né, da gravação, acredito eu, mas enfim, nesse cenário desses bebês. E se a gente for ver na Bíblia, Moisés, quando Moisés nasceu, tinha um decreto para matar os primogênitos. E a mãe dele
guardou ele por 3 meses, né? Conseguiu ali esconder ele por 3 meses. Depois ela foi direcionada por Deus para que colocasse ele num rio, né? E logo ali a princesa, né, do faraó viu ele, então ele virou um príncipe ali do Egito. Só que ele foi levantado por Deus para salvar o povo da escravidão, para salvar os hebreus da escravidão. Então, se ele tivesse morrido, quem salvaria? E era um bebê, foi decretada a morte dele, né? Decretada a morte dos primogênitos hebreus. Vamos lá para o Novo Testamento, Jesus. Quando Jesus ia nascer, o que aconteceu? Olha, vamos matar os primogênitos, não sei o quê. Queriam matar porque sabiam da promessa que viria, que Jesus viria. Então a mãe dele e o padrasto, né, que é o pai, José, tiveram que fugir. Para quê? Para que ele nascesse. Então eu acredito muito que essas crianças são heranças do Senhor, esses bebês. Então não tem como eu entrar, deixar de fazer, de ajudar esse projeto. Esse projeto pode ser ajudado por você, com doação. A gente recebe doação lá na Noah Kids. Até 10 peças você ganha 25% de desconto na loja. Você pode deixar nas igrejas, roupinhas, tudo que for para um bebê, para a mãe do bebê, roupas para gestante, tudo que você tiver aí no seu guarda-roupa, no guarda-roupa dos seus filhos, a gente recebe doação de roupinha de criança, sim, até 10 aninhos, 12, porque quando a gente vai nas casas, não são só o bebê que está na barriga, tem mais crianças. Então, é um projeto que chamou minha atenção, não só pela mãe, e hoje a mãe é cuidada, né, que a gente sentiu, né, o Voe, sentiu, as pastoras, sentiu de ajudar, de acolher essas mães. A Nilza, né, que rege o grupo, que é a líder, né, do Manjedoura, desse projeto, juntamente com as pastoras, mas ela sentiu no coração de comprar Bíblias. E ela foi recebendo doação em dinheiro, e ela comprou todas essas Bíblias, mostrou lá para nós que as Bíblias foram compradas. Essas Bíblias, elas são, a Josi, nossa amiga, ela plastifica essas Bíblias, assim, coloca papel, embrulha no papel presente para entregar para as mães, a gente ora, e há um projeto para evangelizar as gestantes. Eu sou prova viva de que quando a gente ora na barriga, gente, a gestação é maravilhosa. Eu tenho testemunhos, eu tive diabetes gestacional na primeira gestação minha, a probabilidade de ter na segunda era muito grande, eu não tive, através de oração. Eu falo que quando eu batizei, eu deixei tudo de ruim lá nas águas e uma nova criatura surgiu. Mas eu tive muita oração. A minha filha é uma bênção do Senhor. Ela é, olha, uma preciosa de Deus. E eu tive muita oração. Então a oração, ela tem poder de eliminar cada decreto lançado sobre a vida dos nossos filhos. E nós temos autoridade para que a gente possa decretar. Então ensinar uma gestante a orar, a profetizar na vida do filho, é sobrenatural. Então, por isso que eu ajudo manjedoura. Do meu jeito, mas eu ajudo. E tá precisando de voluntárias. Precisa de voluntárias para arrecadar roupas, para ir buscar roupinhas, para lavar roupa dentro de casa. Olha, Nilza, eu não posso ir, mas eu tenho uma máquina aqui em casa, eu posso lavar. Nilza, eu posso passar. Então é isso. É essa forma de serviço. Você não precisa estar lá assiduamente ou entregar os kits. Você pode estar pelos bastidores, assim como eu. A tarde da vitória. Por que eu sirvo? Elas precisavam de ajuda. Elas precisavam, gente, de um iPhone. Elas precisavam de alguém que fosse na mídia, que gravasse para elas alguns takes, né, ali, porque era só a Letícia, tinha dias que a Letícia não conseguia ir. E elas olharam para mim, a Stephanie tem um iPhone, Stephanie, tem como você gravar uns vídeos pra gente? Eu falei, claro. E de repente, essas mulheres, elas são tão ligeiras, eu falo que são as minhas amigas dos coque, né? Elas, quando eu vi, eu já estava até abrindo o culto. Nossa, elas são assim, então assim, cuidado, viu, com essas senhorinhas, com essas mulheres da tarde da vitória, que elas te pegam na curva, viu? Quase pegaram a Bruna. Estamos de olho no você, Bruna. E assim, quando eu vi, eu já estava servindo na tarde da vitória. Hoje eu intercedo pelas pessoas que vão lá, a Neia passa o óleo na minha mão e eu vou lá, intercedo, oro pelas pessoas que vão lá, ajudo elas em oração,
abro os cultos e eu tenho muito temor quando eu vou lá, é lá que eu choro, é lá que eu me entrego, eu sinto o Espírito Santo. E assim, gente, às vezes a gente não dá nada, né? A gente fala assim, não vai muita gente, não vai aquele pregador que gosta de ouvir, sei lá, é no meio da tarde, tanta coisa para fazer, eu vou lá, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Eu era assim, aí no dia que eu fui, nunca mais parei de ir, porque de um culto improvável, um culto pequenininho, chamou tanta minha atenção que eu decidi ficar, porque eu senti a presença do Espírito Santo lá. Então, às vezes a gente não dá nada, porque a gente olha para as mulheres que estão lá e fala, sei lá, mas gente, é o Espírito Santo que convence, ele me convenceu, ele me pegou na curva, e olha, foi só por conta de um celular, e hoje já tô lá servindo. E eu gosto de servir, eu vejo muitas vidas sendo impactadas através da Tarde da Vitória, eu vejo muitos testemunhos, lá é aberto para testemunhar, eu amo ouvir os testemunhos das pessoas que vão lá, que a gente ora, aí as pessoas testemunham, e eu falo, gente, olha como Deus é lindo, né? A gente ora para a pessoa, pelo projeto da pessoa, às vezes, e Deus responde assim, tão lindamente, né? Às vezes ele faz até mais, viu? Que na maioria, né? Acho que quase sempre ele faz mais, né? Toda a promessa dele não é só aquilo que ele falou, é algo sempre a mais. E é isso, amiga. Então, tô aí servindo porque eu só vou, entendeu? Ele me chamou, eu vou e eu entrego. Aí hoje, na Tarde da Vitória, eu senti, aí eu ajudo elas. Então eu vejo um detalhezinho, eu vou lá, converso com a Neia, né? E o que você acha da gente fazer desse jeito? Beleza, vamos fazer. E eu sou a que executa. Então hoje a gente tem copinho personalizado na Tarde da Vitória. A gente tem um cafezinho da Ciomara, a gente tem bolachinha para vocês ir lá tomar um café antes do culto, depois do culto, para se relacionar mesmo. Estamos te esperando, a gente ora por você, a gente ora pela sua casa, ora pelos seus filhos, nós intercedemos. Teve até uma vez que a Bruna estava lá, a Cláudia Betânia já pegou ela e falou, Bruna, vai orar. Então, assim, tá disposta a servir? Vai e quer receber uma palavra de Deus? Vai. A igreja é o melhor lugar. E a palavra do Senhor, né, dita e lida dentro da igreja, é o melhor lugar pra gente se relacionar. É o corpo de Cristo, né, e nós somos o corpo. Então é lá. Aí é isso, amiga. Então, o convite é na quarta-feira, às 3 da tarde. Às 3 da tarde. Toda quarta, lá na IPR Kids, a maioria das vezes. Na maioria das vezes. Eu acho que agora, esse ano, vai ser na igrejona. Mas aí, a gente sempre deixa lá anotado para vocês, um avisinho. Estão convidados. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, para as pessoas, às vezes uma família que está nos assistindo, sobre o amor de Deus mesmo, sobre aquilo que o Senhor colocar no seu coração, que você acha que é importante compartilhar para que motive essas mulheres a servir Jesus. E eu sempre falo que servir Jesus não é estar imune de tribulações, mas é saber quem está passando nelas com a gente e ter certeza da vitória. Porque como você já venceu muitas, eu já venci muitas, e nós sabemos que se levanta, mas a gente sempre vence, e vale muito a pena servir esse Deus. Então deixe uma mensagem para essas mulheres, que o Senhor fale ao coração delas através da sua vida. Amém. Esse ano, eu comecei o ano fazendo um propósito com uma irmã, se chama Irmã Louise, um beijo, Irmã Louise, e nós fizemos um propósito de 7 dias, a Bruna estava também, sobre buscar mais a presença de Deus. Então, o meu recado para você, minha irmã, é buscar mais a presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscarmos de todo o coração. Então, Jeremias 33, né? Acho que é isso, mas é Jeremias. Então, assim, minhas irmãs, busquem ao Senhor de todo o teu coração. Você vai encontrar. Tá passando por uma dificuldade? Busque ao Senhor de todo o teu coração. Ora, abre a palavra, não deixa de abrir, não deixa de se alimentar. Busca ao Senhor. Esse é o verdadeiro amor. E amar a Jesus é você amar as almas, que é o que eu estou aprendendo, tá? Eu sou falha, muito falha nisso, que nem eu falei, eu tenho
eu sou muito autoritária na forma de falar, e eu às vezes acabo fechando portas por conta desse autoritarismo. Mas eu peço para Deus todos os dias, me alimenta, quebre em mim, porque não é sua assinatura, papai. Então, Deus, ele quer realmente que a gente se relacione com as pessoas, porque ele é de relacionamento, e que nós busquemos nos relacionar com as almas, buscar as almas. Não é nunca e vai ser sobre a pessoa, mas sobre a alma dela. O que Deus quer que você faça através da sua vida para que encontre a alma dessa pessoa e eleva ela até Deus. Então esse é o ponto de partida. Amar a Jesus é você amar as almas. E isso eu tenho aprendido com as irmãs que ele me apresenta ao longo do caminho, através da palavra dele, e tem me confrontado diariamente, tá? A palavra do Senhor, diariamente. Porque muitas vezes a gente não é amado da forma como a gente ama ou a gente se relaciona. Mas Deus, ele mostra que ele faz a parte do outro na sua vida, mas que você precisa fazer a sua parte para entrar na vida do outro, a buscar a alma do outro. Então, é isso. O relacionamento com Jesus, ter, né, diariamente um relacionamento com Deus e amar ao próximo, amar as almas, assim como ele nos amou. Perdoar, né, assim como ele nos perdoou. E acho que esse é o verdadeiro significado, né, de amar a Cristo. Irmã que está iniciando agora na igreja, não sabe por onde começar, comece a se relacionar com Jesus, tá? Não se relacione com as pessoas, não busque as pessoas, busque a Jesus em primeiro lugar. E pode ter certeza que ele vai te colocar as pessoas, os amigos dele no meio do teu caminho, tá? Ele não vai te decepcionar, ele vive, ele não está pregado na cruz. Esse é o meu recado para você, irmã.